pessoal. Sejam todos bem-vindos ao podcast Ecos da Consciência. Eu sou Daniela Oliveira e hoje eu quero ter uma conversa bem sincera com vocês. Daquelas assim, de alma para alma, sabe? E hoje o nosso segundo podcast, nosso segundo episódio, é Quando o Corpo Grita, o que a Mente Cala. Esse é um assunto que para mim não é só teórico, porque eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Por muito tempo, eu fui aquela pessoa que queria ajudar todo mundo, sabe? A conhecida salvadora, o salvador. Tenho certeza que muitos aqui que estão ouvindo já foram dessa forma ou são assim, né? A gente se torna essa pessoa ou a gente cresce sendo essa pessoa sem perceber. Sempre disponível, sempre resolvendo tudo para todo mundo, sempre forte. Mas era assim que eu vivia, mas eu percebi, né, depois de muito tempo, que eu fui me anulando. Na verdade, eu esqueci de mim, né? E essa foi uma verdade que meu corpo estava sinalizando. Um cansaço, uma tensão, um mal-estar geral, ansiedade. Mas eu me calava. Não queria dar trabalho, não queria parar. Mas no fundo havia uma necessidade de ser reconhecida, de ser valorizada. E essa necessidade falava mais alto do que os sinais que meu corpo estava dando. Era um grito silencioso. Mas aquele grito ecoou depois, porque vieram as crises de pânico, totalmente intensas, fortes, que me paralisaram. E eu precisei parar minha vida. Eu tinha medo de sair de casa, eu tinha medo de passar mal. Na verdade, eu tinha medo de tudo. E foi um tempo extremamente difícil. Eu busquei ajuda, é claro, mas quando eu melhorei, confesso que comecei a voltar à vida normal, né? Já escutava mais um pouco meu corpo, até pelo medo de não voltar a ter as crises. Eu já estava um pouco mais atenta, mas ainda assim eu ouvia menos, né? Ouvia muito pouco. E aí, 2 anos depois, outras crises vieram. Novamente, fui obrigada a parar, a rever minha vida, minha rotina, meu trabalho, acolher o que estava vindo. E ali eu entendi de verdade que meu corpo não era meu inimigo. Porque nesse momento, perceber e sentir, parar para sentir o medo, o pânico, aterrorizante, era difícil. Mas eu comecei a perceber que o meu corpo era meu aliado, meu mensageiro. Então o corpo, ele fala. E ele fala com amor, mesmo que naquele momento esteja doendo. Ele fala porque ele quer mostrar o que a mente insiste em esconder. Porque racionalmente, conscientemente, a gente tem uma resistência de lidar com as dores. Então a gente não quer sentir. Mas o corpo ele convida a gente a voltar para casa. O nosso corpo é nosso lar. Então ele convida a gente a estar presente, a estar inteiro. E foi nesse momento que meu processo de cura começou a ganhar mais profundidade. Eu já tinha buscado ajuda antes, mas dessa vez foi diferente. Eu realmente passei a estar mais aberta para a minha cura. E isso fez toda a diferença. Eu busquei a psicoterapia, que me ajudou a entender minha história,
meus padrões, minhas feridas, as terapias holísticas, que foram várias, trouxeram-me acolhimento para além da mente, cuidando da minha energia, das minhas emoções, do meu campo sutil. E também busquei ajuda espiritual, busquei a minha conexão com o divino, que me deu direção, me deu mais sentido de vida, a confiar mais. E recentemente eu descobri a dança, que chegou como uma linguagem nova. Talvez até uma linguagem ancestral que eu tinha esquecido. Mas não como uma performance, como uma escuta mesmo do meu corpo. Como um ritual de conexão. Que movimentar o corpo com presença é para mim uma das formas mais potentes de escutar o que o meu corpo tem para dizer. E sabe, quando comecei a olhar para isso com mais consciência, eu percebi que a dor, ela não era só física, né? Não era só aquelas sensações que eu tinha, mas havia um peso emocional enorme que eu carregava. Era como se cada sintoma carregasse uma história, uma emoção não vivida, uma parte de mim, aliás, uma grande parte de mim, que eu havia ignorado por muito tempo. Então o corpo, ele grita tristeza acumulada, raiva engolida, um medo silenciado. Ele mostra aquilo que a gente tenta esconder, até de nós mesmos. A gente sente, mas a gente não quer olhar para isso, né? E o mais louco, o mais impressionante é que muitas das vezes a gente se acostuma. A gente se acostuma a viver de uma forma tensa, com dores, insônia, ansiedade, como se isso fosse normal, como se fizesse parte. Mas não é, e não tem que ser. Tem uma grande sabedoria no nosso corpo. Ele não quer punir a gente por, por a gente sentir dor. Não. A dor é um sintoma de proteção que o nosso corpo nos traz. Ele sinaliza o que a gente precisa cuidar, curar, transformar. Às vezes, tudo o que a gente precisa é parar, é respirar, fechar os olhos e perguntar com sinceridade: corpo, o que você quer me dizer hoje? E aí, sem pressão, sem julgamento, deixar a resposta vir. Pode vir um arrepio, um choro, uma memória, um gesto, uma vontade de se mexer, qualquer coisa. Essa é a linguagem do corpo. E quanto mais a gente pratica essa escuta, mais a gente se alinha com a nossa verdade. Então, se tem algo que eu quero deixar nesse episódio, não espere o corpo gritar para começar a ouvir. Não espere vir a crise, o colapso, a doença. O cuidado começa no silêncio, no dia a dia, no simples ato de se colocar como prioridade. Não é a prevenção de doença, e sim ter uma vida de qualidade. Você merece esse cuidado. Você merece voltar para você mesmo. E para te ajudar nesse caminho, eu quero te convidar agora para fazer um exercício simples, mas bem poderoso. Se for possível, escolha um lugar tranquilo.
Feche seus olhos, respire profundamente, inspire pelo nariz, solte bem devagar pela boca. Mais uma vez, inspire pelo nariz e vai soltando devagar. Leve sua atenção para o seu corpo, sem pressa, sem tentar mudar nada, sem julgamentos. Só observe. Como está a sua respiração agora? Sinta a sua respiração. Há algum lugar nesse momento que você sente tensão? Se sente em vários lugares? Qual lugar mais te incomoda? Perceba o que seu corpo está te pedindo. Descanso, movimento, um abraço, chorar, gritar. Talvez venha uma sensação, uma emoção, uma imagem. Não julgue o que vier, só acolhe. E faça uma pergunta bem simples. Corpo, o que você quer me dizer agora? Respire profundo novamente e escute. Sinta, perceba. Talvez a resposta venha como uma palavra na sua mente, talvez como silêncio. Talvez seu corpo só queira ser sentido com presença. Então só sinta. Fique aí por alguns instantes com você, com seu corpo, na sua presença, com sua verdade. Vai respirando e vai abrindo seus olhos bem devagar. Se quiser, anota o que sentiu ou o que percebeu. Isso vai te ajudar a criar um canal de confiança entre você e seu corpo. E se você sentir que precisa de apoio nesse caminho, me chama. Eu estou por aqui com meu trabalho, meu coração e meu corpo em movimento para caminhar com você. Obrigada por me acompanhar nesse episódio. E se essa conversa te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso também. E coloque aqui nos comentários o que você achou desse episódio. Vou adorar saber como essa mensagem ecoou aqui aí dentro de você. A gente se ouve no próximo episódio, com mais um passo nesse caminho de consciência e presença. O corpo, ele não te sabota, ele te salva. Quando você cala, ele fala. Quando você insiste, ele grita. Escutar é o primeiro passo
para se libertar.